Olá pessoal, começando a gravação, professor Flávio. A gente vai começar a falar hoje sobre o primeiro reinado, tá certo? Aula ao vivo. Anotem aí, gente, tá bom? De vez em quando vocês vão ver eu fazendo essa conexão com as duas câmeras aqui, tá bom? Vamos lá. Eu tinha comentado com vocês a respeito do governo de Dom João VI, que na saída ele teria dito assim: se for para perder o Brasil para algum aventureiro, meu filho Dom Pedro, prefiro que seja perder o Brasil para você. Na verdade, essa questão de perder o Brasil, a gente entende, a gente subentende que ele não perderia, ficaria com a família real, né, portuguesa. Bom, Dom João retornou para Portugal, né, e Dom Pedro ficou aqui. Tem algumas situações que a gente precisa conversar a respeito. Aí qual, professor? Veja só, Portugal queria que o Brasil voltasse àquela condição de colônia. Mas, na realidade, isso aí é praticamente impossível. Né? Então, se Dom João VI voltou, seria interessante que o Brasil voltasse a ser todo subordinado aos portugueses. Né? Mas muita gente aqui no Brasil não queria isso, porque já tinha existido um progresso. Principalmente Dom Pedro I. Ora, por que isso aí, gente? Porque, vê só, Dom Pedro I ele teria promovido um crescimento econômico considerável. Aliás, o Brasil teria promovido um crescimento econômico considerável. E Dom Pedro I ele não queria perder essa oportunidade, né, de ser um imperador aqui, tá certo? Outra questão envolve a soberania. A partir do momento que Dom Pedro permanece aqui no nosso território, que ele fica, o pai vai embora, ele se sente na responsabilidade de dar continuidade. Então, se ele aqui começasse a ceder às pressões de Portugal, para ele, para aquela autoridade monárquica, seria um fracasso. Né? Seria a autoridade, ele iria ver a autoridade dele indo por água abaixo. Então, tem alguns pontos que a gente precisa entender antes de começar, de fato, o primeiro reinado. Quais seriam esses pontos aí? Vê só. O primeiro era que a partir do momento que o Brasil ele tem uma independência econômica com a abertura dos portos às nações amigas, ele vai, né, as pessoas que têm interesse, vai querer uma emancipação, né, não vai querer ficar mais subordinado aos interesses de Portugal. Né, ele vai querer que o Brasil cada vez mais cresça e que promova a independência. Tá certo? Então, tem um cachorrinho latindo aqui, mas aula ao vivo é assim mesmo, vamos embora. Os bichinhos são anjinhos. O que acontece? Em algumas regiões, como na Bahia, né, em Salvador, no Pará, né, ali a região lá no sul da Cisplatina, o pessoal não queria que houvesse a independência. Não queria que houvesse a independência. Por quê? Eles ganhavam muito dinheiro da forma como o Brasil vinha sendo governado. Entenderam, pessoal? Ganhavam muito dinheiro. Então, começa a haver uma preocupação por parte de Dom Pedro em ser firme, em ser rígido e dar continuidade a esse processo de emancipação política. Na verdade, gente, se Dom Pedro não tivesse proclamado a independência, iria ocorrer de várias outras formas, certo? Por que, professor, o senhor pode afirmar isso? Ora, vocês estão lembrados que eu tinha falado da Inconfidência Mineira, né? Lá no ano de 1789. O interesse era transformar o Brasil independente, né? Criar a nação brasileira soberana, independente. A Conjuração Baiana, em 1798, transformar o Brasil independente. A Insurreição Pernambucana de 1817, transformar o Brasil livre das garras de Portugal, né? Do domínio de Portugal. Então, se Dom Pedro I ele, não fizesse isso, seria feito por qualquer outro meio, tá? Qualquer outro meio. Bom dia a todos que estão chegando agora.
essa gravação, essa aula ao vivo, é sobre o período do primeiro reinado, né? O que é que vai acontecer então? Dom Pedro I, ele começa a ser pressionado por Portugal e ele vai evitando. Tipo, querem que Dom Pedro I retorne, né, a Portugal. O que é que vai acontecer com esse retorno a Portugal? Ele perderia toda aquela autoridade que eu falei para vocês. Então, ele faz o seguinte, aliás, o que é que vai acontecer com essa possibilidade de retorno a Portugal, né? Ele iria perder a autonomia dele, né, como eu falei para vocês. Então, ele decreta, ele declara o dia do fico, que vocês aprendem lá no Fundamental 1. O dia do fico seria o seguinte, se é para o bem de todos e felicidade da nação, diga ao povo, estou pronto. Né? Ele iria ficar ali. Isso aí foi importante, porque mostrou para Portugal que Dom Pedro I ele não estava hesitando em tomar qualquer atitude que fosse em favor do Brasil, a favor do Brasil. Tá certo? Bom, o que é que vai acontecer? Portugal começa a colocar ordens e Dom Pedro diz, olha, qualquer ordem que seja, que passe a ser válida aqui no Brasil, tem que passar pela minha autoridade. Tá certo? Bom, vai chegar um ponto que ele vai receber uma carta, né? E essa carta, pessoal, é elaborada, instruída por José Bonifácio, né, a esposa dele também, e teria recebido as margens do Rio Ipiranga. Ele teria lido ali e o momento era aquele de proclamar a independência. Então ele toma essa atitude de proclamação da independência. O Brasil, que já era independente, de certa forma, economicamente, né, por causa da abertura dos portos lá em 1808, agora ele vai ser independente politicamente. Bom, professor, tá certo, o que é que acontece? O Brasil foi independente, né, ficou a partir daquele momento independente politicamente. O Brasil se insere no contexto de outras nações, tá, internacionais com soberania. Bom, para isso, essas outras nações, elas têm que reconhecer a independência do nosso país. Os Estados Unidos reconhecem a independência de forma tranquila, até porque os Estados Unidos teria sido independente em 1776. Né? Então, ele sempre colocava assim, poxa, era interessante. Os Estados Unidos, quando eu digo Estados Unidos, estou falando de representante, tá, gente? Presidente e tal, pessoal. Diz o seguinte, poxa, seria interessante esse termo, a América para os americanos, os próprios americanos ter a sua autonomia e não se deixar levar por Portugal, né? Pela Europa, aliás, pela Inglaterra e por aí vai, ter sua própria autonomia. Né? Alves pediu para avisar que tá bom. Ok, tudo bem, diga ele que eu entendi, tá bom? Vamos lá, pessoal. O que é que vai acontecer então? Portugal precisaria reconhecer a independência do nosso mais novo país, né? Para isso, o Brasil teve que pagar 2 milhões de libras esterlinas a Portugal, para que ele pudesse reconhecer. O professor, o pessoal aceitou de maneira tranquila, não teve conflitos, não teve lutas. Gente, como eu falei, a tropa imperial, quando eu falo tropa imperial, várias pessoas contratadas, né, tiveram que ir para Salvador, tá certo? Teve confusões em Salvador, teve confusões mais ao norte, conflitos mesmo, guerra pela independência, para dizer, olha, reconhece. Então, algumas províncias aqui no nosso território não estavam reconhecendo que o Brasil teria ficado independente. Não estava reconhecendo. Então, houve a luta pela independência. Houve a questão de promover uma afirmação. O Brasil precisava se afirmar. Tá? Então, houve os conflitos, existiram guerras internas aqui. Dom Pedro mostrou que a autoridade é dele, que todos deveriam respeitar, viu, gente? Todos deveriam respeitar essa autoridade. E o pagamento foi feito. Aí você pergunta, professor, peraí, por que o Brasil teve que pagar a Portugal 2 milhões de libras esterlinas?
essas moedas aí. Que foi financiada pela Inglaterra. Então, é como se... É como não. O Brasil pegou um empréstimo da Inglaterra, tá certo? Só que, na verdade, Portugal já devia à Inglaterra, então se resolveram lá, né? Acabaram se resolvendo lá. Esse dinheiro que sairia do Brasil, que sairia da Inglaterra para o Brasil, né, para pagar Portugal, mas Portugal já devia à Inglaterra, já existiam várias questões para serem acertadas ali, né? Então se resolveram lá. Como eu ia falando para vocês, o professor, como é que fica então essa situação? O porquê de pagar as libras esterlinas, professor? Por que 2 milhões de libras esterlinas? Eu vou falar para vocês, veja só. Quer queira ou quer não, a colônia pertencia a Portugal. Quer queira ou quer não, houve um progresso, um desenvolvimento econômico aqui no território. Era como se, pelo fato de os portugueses terem conquistado, né, e implementado, apesar que foi por particulares, né, produção de engenho e tal, por aí assim, existia necessidade de pagar esse investimento, vamos colocar assim, né, que Portugal teria feito. Então o pagamento seria por meio das libras esterlinas, entendeu? Bebam água. Todos os professores, todos os alunos, bebam água. Vamos lá. O Brasil está independente, os países começam a reconhecer, né? E o porquê, professor? Por que existe essa necessidade do país reconhecer? Porque, veja, gente, os países, primeiro, eles queriam ver que o Brasil realmente estava independente oficialmente de Portugal, né, para poder comercializar, entendeu? Então, para poder gerar uma diplomacia mais segura. Porque como é que, por exemplo, a Inglaterra poderia comercializar diretamente aqui com o Brasil se historicamente a Inglaterra tinha acordos com Portugal? Então seria o quê? Uma traição, né? Um conflito diplomático considerável. Então seria necessário que os outros países entendessem. O Brasil agora não está mais atrelado a Portugal. Então todo mundo pode comercializar com o Brasil sem ofender, sem causar problemas, ali, atritos com a nação lusitana. Tá bom? Ok. Brasil livre, existe a necessidade de uma constituição para o nosso território. O Brasil até então não tinha uma constituição. Qual seria essa primeira constituição nossa? Criou-se uma assembleia e essa primeira constituição ela era chamada de, se ela fosse aprovada, que ela não foi, era chamada de Constituição da Mandioca, viu? Ela teria sido elaborada por brasileiros e em sua grande parte, tá certo, pessoal? E dizia o seguinte, que as pessoas iriam participar da política se tivesse determinados valores, assim, uma comparação, determinados valores com tantos alqueires de mandioca. Aí poderia ser um político e poder participar da elaboração de leis, por aí e tal. Tinha essa questão e os recursos teriam que ser originários de quem produzia mandioca, né? E tinha uma outra questão que fez com que Dom Pedro ficasse irritado com a situação. Tá? A aula está sendo gravada, presta atenção aí, tá? Faz qualquer pergunta. Você também, ao vivo, faça qualquer pergunta aí. Essa Constituição limitava os poderes de Dom Pedro I. Era uma Constituição influenciada pelo liberalismo econômico, pelo iluminismo, vamos por assim dizer. Estão lembrados? Essa ideologia do iluminismo, esse movimento iluminista que aconteceu em pleno século XIX, né? Que falava em liberdade e igualdade de condições, que criticava o poder absolutista, que o poder teria que ser limitado, que criticava o poder exagerado da Igreja Católica. Mas tem um detalhe, Dom Pedro ele era muito tradicionalista em relação à questão política, né? Então,
ele preferia o absolutismo, ele preferia ter os poderes em suas mãos. Então, ele dissolve a Assembleia Nacional Constituinte, né, de 1823, tá certo? Lembrando que Assembleia significa reunião, uma reunião para elaborar uma Constituição. Então, ele determina que seja criada uma nova Assembleia, uma Assembleia Nacional Constituinte, do qual vai sair a Constituição Brasileira de 1824, tá certo? Quais seriam as principais características dessa nova Constituição? Alguém poderia abrir o áudio e dizer, em relação aos poderes, quais seriam os poderes dessa nova Constituição, pessoal? Alguém consegue lembrar aí? Vou dar uma dica. Legislativo, executivo, judiciário e tem um poder. Esse poder dava uma certa... Moderador. Moderador. Muito bem, parabéns. Muito bem. O moderador. Gente, o moderador, ele dava uma liberdade para Dom Pedro I, para ele influenciar, ele mexer em qualquer outra área que não fosse apenas o executivo. Ele teria em suas mãos o executivo, o moderador, o legislativo, dava uma certa flexibilidade a Dom Pedro. Mas, por outro lado, não dava flexibilidade ao legislativo, por exemplo, de ter uma autonomia, porque a qualquer momento Dom Pedro poderia chegar lá e dizer: ó, não concordo disso aí, não, essa lei não pode seguir adiante e por aí vai. Né? A situação de Dom Pedro fica enaltecida, né? Ele agora se vê com um poder absolutista. Bom, essa Constituição de 1824, a gente não pode chamar de uma Constituição absolutista, totalmente absolutista. Tem umas pinceladas de liberalismo, de iluminismo lá. Por quê, professor? Porque a gente pode afirmar isso, caso caia uma questão no SSA2, gente. Viu? Caso caia. Bom, vamos lá. Um rei com poder absolutista, todos os poderes estavam concentrados na mão dele. Tá? E com o poder moderador, existe uma demonstração, né, que existiria divisão dos poderes, que os poderes não estariam concentrados nas mãos de Dom Pedro, mas aí é que está. Né? Estava concentrados, de certa forma, sim. Né? Então, você não pode afirmar, é uma Constituição totalmente influenciada pelo iluminismo. Não, era um misto entre iluminismo e algumas características do antigo regime, onde o rei abusava da sua autoridade. Tá? Gente, o que é que vai acontecer? Dom Pedro I, ele, por ter tido o ato de dissolver a Constituição de 1824, né? Por ele ter tido essa audácia, de 1823, perdão, por ele ter sido a audácia de dissolver o projeto que ele iria elaborar uma Constituição. Fiz uma retificação, tá? O projeto que ele iria elaborar a Constituição, ele dissolve, vai mostrar um autoritarismo, tá certo? Principalmente para as regiões do Nordeste, onde não foram beneficiadas como a região Sudeste. E a partir do momento que o pessoal vê, peraí, o homem nem deixa, ele nem sequer segue o que o mundo está seguindo, né? Que várias partes do mundo estão seguindo, os poderes divididos, ele dissolve uma Constituição. Ele não quer ser um chefe de Estado como está sendo na Europa. É uma voz que daria para o povo. Gente, se o poder de Dom Pedro I fosse limitado, se não existisse o poder moderador, seria um passo em relação a questões humanas, a questões sociais. Mas Dom Pedro, ele com o autoritarismo dele, ele criando a Constituição, e veja, a Constituição de Dom Pedro, ela é outorgada, né? Então ele assina, pronto, é isso mesmo, não passa por uma promulgação.
ela não foi promulgada, né? Não houve uma aprovação geral, não, simplesmente ele bate o martelo. Ele faz a Constituição de 1924 ser outorgada, como eu falei, né? Ô professor, e de que forma isso fez com que a sociedade ficasse contra o governo de Dom Pedro I, essa chamasse de autoritário? O que faz isso? Porque, veja só, dentro da história brasileira, sempre as pessoas das classes mais baixas sofrem, né? Existia melhoria para quem era sempre ou um grande proprietário rural ou um grande comerciante, né? As pessoas das classes baixas não tinham essa nenhuma possibilidade de melhoria. E tendo uma Constituição de 1824 outorgada, né, onde o imperador ele dá toda aquela autoridade, ele que manda e desmanda, aí que o povo não teria perspectiva nenhuma futura de melhoria. Para vocês terem uma ideia, quando foi proclamada a independência, né, ficou algo tão, de certa forma, tão restrito que existem charges mostrando assim, um desenho da charge, mostrando assim, o que está acontecendo? O povo dizendo, o que está acontecendo? Né? E o pessoal da elite gritando, viva a independência! E o pessoal, a população, o que está acontecendo? Aí o pessoal diz o seguinte, ó, deve ter sido algum produto inglês que chegou aí. Vocês entenderam? Então, a sociedade sempre com as piores situações, né? Sempre deixada para segundo, terceiro, quarto plano. Entenderam? Pois é. Em Recife, celeiro das grandes revoluções, né, começa a haver críticas, levantes, influenciados pelo liberalismo econômico, né, de dizer assim, olha, ele dissolveu a Constituição. Né, isso é uma ação clara de conteúdo absolutista. Ele fez isso. O que é que vai acontecer então? Dom Pedro, pessoal, ele começa a ser, como é que eu posso colocar para vocês? Ele começa a ser mal visto, né? Ele representa uma classe que não era a realidade brasileira da época, né? Não era a maior parte da realidade brasileira da época. Então, na região Nordeste, né, segundo algumas localidades já influenciadas pelo iluminismo, pelo liberalismo econômico também, eles começaram a promover uma proposta de uma confederação, né, um conjunto de federações. É a chamada Confederação do Equador, né, que vai acontecer em 1824. Essa confederação ela tem o objetivo de libertar o Brasil do domínio de Dom Pedro I. Tá certo? Esse conteúdo da Confederação do Equador em si, eu vou deixar para uma próxima aula. Tá certo? Por enquanto, é esse conteúdo aí.